Então vamos lá, eu vou começar respondendo as perguntas que eu recebi hoje e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão me falando aqui, tá? Então eu vou começar pela pergunta da Natália, né? Acho que é assim, Natália Carvas, tá bom? Ela fez a seguinte pergunta: boa noite, a pessoa formada em gestão ambiental pode assinar o licenciamento? Então olha, vamos começar por essa pergunta aqui, tá? Primeira coisa que vocês precisam entender é que é o seguinte, não é assinar licenciamento, tá? Não existe você assinar licenciamento. O que você assina são os estudos e os projetos ambientais, os relatórios ambientais que são exigidos em um trabalho de licenciamento ambiental. Então, os estudos e projetos ambientais, eles fazem parte de um trabalho de licenciamento. Eles não são o trabalho de licenciamento todo. Se o licenciamento, para vocês entenderem melhor, se o licenciamento ambiental fosse um bolo, os estudos ambientais seriam uma fatia desse bolo, tá? Então, o que a gente assina são os estudos e os projetos ambientais, que é uma parte do licenciamento ambiental. Mas, respondendo aqui a pergunta, só para contextualizar aqui, você entender melhor, tá? Gestor ambiental pode assinar o licenciamento? Vão ter trabalhos que o gestor ambiental pode assinar e vão ter trabalhos que o gestor ambiental não vai poder assinar, beleza? Os trabalhos que o gestor ambiental pode assinar, ele vai e assina. Inclusive, eu já vi muita gente falar que é melhor você fazer o registro do conselho de classe junto ao, se eu não me engano, ao CRQ, do que junto ao CREA, porque você acaba tendo mais atribuições no CRQ do que no CREA. Mas, enfim, eu não olhei muito a fundo sobre isso, foi só o que eu já ouvi falar. De toda forma, você escolhe o conselho de classe que mais vai te dar atribuição. Mas os estudos que o gestor ambiental não pode assinar, simplesmente você faz uma parceria, tá, com um profissional que possa assinar e você consegue fazer qualquer trabalho de licenciamento dessa forma, sem problema nenhum. Eu mesmo sendo engenheiro ambiental e tendo o conselho, o registro de classe, podendo assinar projetos, eu faço isso cotidianamente aqui. Então, quando um trabalho de licenciamento ambiental precisa de algum projeto que eu não posso assinar, por exemplo, um trabalho que só um biólogo pode assinar, ou que um geólogo pode assinar, um engenheiro de Minas pode assinar, eu simplesmente faço uma parceria com aquele profissional, assino junto com ele e fica tudo certo. Porque, como eu falei, os estudos ambientais, ele é uma parte do licenciamento, ele não é o licenciamento como um todo, não é assinar licenciamento, é assinar os estudos que são exigidos no licenciamento. E aí você pode terceirizar, pode fazer uma parceria, caso você não possa assinar os projetos. Então, mesmo que você não possa assinar os projetos, mesmo assim você ainda consegue trabalhar com licenciamento ambiental, fechar seus contratos e atingir um resultado de 15 mil por mês. Beleza? Ficou clara essa questão de assinar projetos, galera? Deu para entender? Me dê um feedback aí nos comentários, só para saber se vocês estão entendendo bem. Quem aqui já assinou algum projeto ambiental de licenciamento? Coloca aqui nos comentários, só para eu saber. Tani colocou sim. Você colocou sim para a pergunta se dá dúvida ou se você já assinou algum projeto. Eu fiquei em dúvida. Alguém aqui já assinou algum projeto ambiental? Já teve essa experiência, sim ou não? Sobre a dúvida. Show de bola. Então aí é só para ficar claro, isso é algo bem importante, uma dúvida bem recorrente sobre essa questão de assinar projetos ambientais, tá? Vamos partir para uma segunda dúvida que eu achei interessante. Sou engenheiro florestal e tenho vontade de começar a trabalhar na área. O que me recomenda? Olha, o que eu recomendo é que você, que fez essa pergunta aqui, foi o Willam, tá?
Foi o William. Recomendo o seguinte, recomendo que você busque ter direcionamento prático, tá? O que mais atrapalha o desenvolvimento da sua carreira como profissional autônomo, para trabalhar por conta própria, é a falta de direcionamento. Muitas vezes a gente acha que a falta de experiência impede a gente de entrar no mercado, tá? Mas se isso fosse verdade, como você acha que esses grandes profissionais que hoje têm grandes resultados no mercado ambiental começaram? Porque não tem como você começar com experiência, você só começa sem experiência mesmo. Então o problema não é falta de experiência, o problema sempre é falta de direcionamento, é você não saber o que fazer, como fazer, quais são os primeiros passos para você começar na área. Então, para você começar a trabalhar com licenciamento ambiental, o ideal é que você busque uma orientação de quem já trabalha com licenciamento ambiental, para que você entenda o passo a passo para você começar da forma correta, tá? Quando você segue um método, quando você segue um passo a passo, você economiza muito tempo para começar a ter resultados. Talvez resultados que você demoraria aí 1, 2, 3 anos para ter, com alguns meses você já consegue quando você tem um direcionamento. Porque método é atalho, método é direcionamento, é você fazer aquilo que alguém já fez e já deu certo, que alguém já errou, tá? E os erros que essa pessoa cometeu, você não precisa cometer também, beleza? Então, olha, sou engenheiro florestal, independente de qual seja a formação, e tenho vontade de começar a trabalhar na área. Busca direcionamento prático. E se você está nessa situação de querer começar a trabalhar com licenciamento ambiental e não saber como começar, é extremamente importante você participar do evento, porque logo na primeira aula, que vai ser na segunda-feira, às 8 horas da noite, na segunda-feira do dia 4 de setembro, eu já vou falar quais são os primeiros passos, o direcionamento que você precisa ter para dar esse start inicial na sua carreira no licenciamento ambiental, tá bom? Então isso vai evitar que você utilize medidas que não vão te dar resultado. Isso vai evitar, por exemplo, que você invista numa pós-graduação que muitas vezes só vai te atrapalhar, vai mais te atrapalhar do que te ajudar. Isso vai evitar que você passe muito tempo sem ter resultado. O direcionamento ele faz toda a diferença. Então, busque direcionamento com quem já trabalha na área para que você saiba como começar e ter sucesso nessa área de licenciamento. Beleza? Uma outra pergunta que eu recebi aqui foi o seguinte, ó. Como seguir no ambiental sendo arquiteta e conseguir captar clientes? Cara, inclusive é uma pergunta bem, assim, não recebo sempre essa pergunta, tá? Mas o licenciamento ambiental é uma área tão multidisciplinar que até profissionais de outras áreas que nem são da área ambiental, vamos dizer assim, embora arquitetura e urbanismo eu acho que é uma área bem, muito próxima da ambiental também, tá? É como se fossem primos. Até pessoas dessas áreas também vêm no perfil e perguntam. Então, olha, se eu fosse um arquiteto e urbanista hoje, quisesse trabalhar com licenciamento ambiental, eu focaria em empreendimentos que estejam parecidos com aquilo que eu estudei na faculdade. Então, por exemplo, sendo arquiteto e urbanista, eu procuraria empreendimentos do ramo de construção civil, loteamentos, empreendimentos imobiliários, tá? Porque estão bem parecidos com a área de atuação que eu estudei. E aí eu procuraria agregar aquilo que eu posso fazer, projetos arquitetônicos e os projetos que um arquiteto pode fazer, tá? Com as demandas do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, eu vou prospectar loteamentos. Na hora de prospectar um loteamento, o que eu posso oferecer para ele? Eu posso oferecer os projetos que eu já posso fazer, projeto arquitetônico do loteamento, por exemplo, paisagístico e tal. E eu posso oferecer também os trabalhos de licenciamento ambiental. Então eu posso agregar os trabalhos de licenciamento ambiental com os trabalhos que eu já faço e assim eu poderia cobrar bem mais caro do que um arquiteto que só faz o projeto arquitetônico, por exemplo, tá? E eu aí entregaria um resultado mais completo para o empreendedor. Então, por exemplo, você licenciar um loteamento, um dos projetos que são exigidos pelos órgãos é justamente essa parte que envolve arquitetura, engenharia civil, projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, projeto de drenagem superficial, tá? E como arquiteto eu já poderia fazer esses projetos, então eu já teria uma forma aí de fechar um contrato. Mas quando eu chego e falo, olha,
Além desses projetos, eu também posso entregar o seu loteamento totalmente licenciado, entregar as licenças ambientais desse empreendimento. O que você acha? Então, é uma forma de agregar no serviço. Então, respondendo a pergunta da... não estou conseguindo ler muito bem o nome dela aqui. Chamarelli. Respondendo a pergunta da Chamarelli, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Eu faria dessa forma. Eu focaria em empreendimentos imobiliários e aí tentaria agregar aquilo que eu já faço com os projetos de licenciamento ambiental. Faria uma parceria com profissionais da área ambiental para poder assinar e entregar os projetos que eu não ia poder assinar na minha formação e entregaria esse serviço completo. Dessa forma, eu tenho certeza que essa profissional aqui iria se destacar dos outros arquitetos que só fazem aquilo que estão dentro lá do padrão da faculdade, tá? Eles entregar uma solução completa. O empreendedor ele sempre vai preferir que contratar um profissional que entregue todas as soluções do que sair contratando vários profissionais para cada um entregar um pedaço da solução que ele quer. Beleza? É tanto que quando eu vou fechar contratos com loteamentos, com posto de combustível, que vai precisar desses projetos, eu faço as parcerias com os profissionais da área de engenharia civil e arquitetura, por exemplo, e eu entrego todos os projetos em nome da minha empresa. Então eu recebo o dinheiro e eu faço repasse para esses parceiros. É assim, inclusive, que eu ensino dentro da mentoria e dentro dos programas que eu faço, ok? Então eu seguiria esse caminho. Michel colocou aqui, ó, meu pai é técnico agropecuário, ele pode atuar nesse ramo? Com certeza sim. Um dos segmentos de mercado que mais crescem no Brasil é o segmento agro, são os empreendimentos agrícolas e agropecuários. Então você tem bovinocultura extensiva, bovinocultura intensiva, você tem várias culturas agrícolas, empreendimentos agrícolas, e todos esses empreendimentos são passíveis de licenciamento ambiental, de acordo com o que fala lá o artigo 10 da Polícia Nacional do Meio Ambiente e o artigo 2 do CONAMA 237 de 97. Inclusive, são empreendimentos que estão inseridos no anexo 1 do CONAMA 237 de 97. Ou seja, são empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental. E um profissional que é técnico agropecuário, ele pode atuar nessa área fazendo da seguinte forma: oferecendo o trabalho de licenciamento ambiental, e os projetos que ele pode assinar como técnico agropecuário, ele assina, e os projetos que ele não pode, ele simplesmente faz uma parceria com um engenheiro agrônomo, ou um engenheiro ambiental, ou um biólogo, independente lá do que o órgão vai exigir, e entrega esses projetos que ele não pode assinar. Então, claro, pode sim atuar, o técnico agropecuário pode sim atuar com licenciamento ambiental, e aí nesse caso eu focaria em empreendimentos que sejam do segmento agrícola, segmento agropecuário, porque estariam mais parecido com aquilo que eu estudei. Eu poderia demonstrar mais autoridade para o empreendedor. Beleza? Uma pergunta aqui, ó. Achas que o mercado em Santa Catarina está bom para atuar nessa área? Cara, eu não conheço nenhum local do Brasil onde o mercado de licenciamento ambiental não esteja bom para atuar. O mercado de licenciamento ambiental é o mercado que mais cresce dentro das áreas de atuação ambientais, porque praticamente todos os empreendimentos que são comuns, que utilizam recursos ambientais e que têm um potencial poluidor degradador, precisam passar por processo de licenciamento ambiental. Então já aí entra posto de combustível, loteamentos, mineradoras, indústrias, fábricas, madeireiras, empreendimentos agropecuários e mais uma série, assim, diversos empreendimentos. Na primeira aula do evento eu já vou trazer um monte de exemplo de empreendimentos comuns que são passíveis de licenciamento. Todos os dias um novo posto de combustível abre, todos os dias um novo empreendimento agropecuário abre, todos os dias uma nova mineradora abre, tá? Todos os dias um empreendimento imobiliário surge, todos os dias empresas que são passíveis de licenciamento ambiental estão abrindo. Então é um mercado que só cresce, que nem na época de pandemia esse empreendimento teve uma paralisação, vamos dizer assim, tá? É um tipo de segmento que, mesmo com a pandemia, continuou crescendo. Nem a pandemia foi capaz de parar o crescimento do mercado de licenciamento ambiental. E com essas novas tendências, com a atenção que as pessoas estão dando para a área ambiental
isso só tende a crescer cada vez mais. É tanto que as fiscalizações estão aumentando, o número de denúncias ambientais estão aumentando. E uma prova disso foi o que aconteceu, inclusive, em junho. Não sei se vocês souberam, eu acredito que vocês souberam o que aconteceu com o pai do Neymar, do embargo que ele sofreu e da multa milionária que ele teve que pagar, porque estava cometendo infrações ambientais e passaram um processo de fiscalização. Então isso é uma prova de que a questão ambiental está sendo valorizada hoje no Brasil como nunca antes teve. É só você observar as notícias, o jornal todos os dias. O IBAMA voltou a fazer fiscalização remota através de imagem de satélite, embargando áreas de forma remota, não precisa nem ir lá na área. Então é uma área que só cresce. Para mim, não existe nenhum local no Brasil onde o mercado de licenciamento ambiental não seja um mercado aquecido e que tenha oportunidades para profissionais como nós sermos muito bem sucedidos nessa área, tá bom? Deu para entender? Olha, a pergunta da Raquel. Não sei se a Raquel tá aí. Se tiver alguém que eu falar e tiver ao vivo, manda um oi aí, tá? Pergunta da Raquel. Ela perguntou o seguinte: sou recém-formada em engenharia ambiental e sanitária. Não sei por onde começar. Quero um emprego. Olha, deixa eu falar uma coisa, tá? Você sabe qual é o maior motivo da gente ter tantos profissionais da área ambiental que estão há 2, 3, 4, 5, até 10 anos sem conseguir atuar na sua área de formação? Porque a maioria dos profissionais ficam dependendo de emprego, de vaga de concurso para poder atuar nas suas áreas. Tem uma pesquisa, galera, que fala que apenas 15% dos profissionais que se formam conseguem emprego logo que se formam. E dessa minoria aí, desses 15% que conseguem, mais de 80% tem que fazer trabalho de nível médio para poder trabalhar na sua área, quando conseguem trabalhar na sua área. Então essa é a realidade que a gente tem hoje no Brasil com relação a emprego, a emprego para quem se forma, tá? Então, qual é a ideia que eu passo aqui? Ao invés de você dependendo de emprego, correndo atrás de emprego, como se essa fosse a única alternativa para você trabalhar na sua área, esperando um concurso aparecer, um concurso que não abre, quando abre é uma vaga para o Brasil inteiro. Por que você não aprende a trabalhar para você mesmo? Por que você não aprende a parar de depender disso? Parar de estar dependendo de vaga de emprego que não tem, de concurso que não abre. Existe um outro caminho. Você não precisa estar mais passando por isso. Existe um outro caminho onde você assume o controle da sua carreira, onde você trabalha para você mesmo e para de estar dependendo de emprego. Então, olha, respondendo uma pergunta, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre você ter um emprego. Eu não falo sobre isso. Eu falo sobre você trabalhar para você mesmo. E você construir uma carreira muito bem sucedida na área de licenciamento ambiental, que na minha opinião é a área que mais oferece oportunidades para profissionais ambientais. Eu desconheço uma outra área do mercado ambiental que ofereça tantas oportunidades, que tenha tanto potencial de transformar a sua carreira do que a área de licenciamento ambiental. Então a dica que eu dou é o seguinte: para de depender de emprego como se emprego fosse a única forma de você trabalhar na sua área. E as chances são que você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos sem atuar na sua área porque você está atrás de emprego. Beleza? Então não sei por onde começar. Começa. Se eu fosse começar hoje, primeira coisa, se eu fosse começar hoje, com tudo que eu conheço, primeira coisa era, eu ia aprender a trabalhar para mim mesmo, eu não ia atrás de emprego. Eu ia aprender a trabalhar para mim mesmo. Eu ia procurar uma área que tivesse oportunidades para atuar, uma área onde eu tivesse oportunidades na minha cidade, que eu não precisasse viajar para outro estado para achar oportunidades. Uma área que eu pudesse começar a trabalhar da minha própria casa, usando só o que eu já tenho, computador, celular e acesso à internet.
Uma área que eu pudesse começar como autônomo, que eu não precisasse abrir um CNPJ logo de cara. E eu não conheço uma outra área que atenda esses pré-requisitos melhor do que a área de licenciamento ambiental. Não conheço. Se você que está ao vivo aqui, você conhece uma outra área assim, pode me mandar nos comentários que eu vou querer saber para a gente conversar. Eu não conheço uma outra área que tenha tantas oportunidades e que você possa começar do jeito que você está agora, independente da sua formação, que não precisa nem de pós-graduação em nada, do que a área de licenciamento ambiental. Beleza? Inclusive, mais uma vez, na próxima semana vai começar o evento, a segunda edição do evento Licenciamento Ambiental Lucrativo, que é um evento onde eu ensino como ir do 0 aos 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Então, se você quer aprender esse caminho prático, ter acesso a esse método, é só você se inscrever, o link está na bio, e não esquece de entrar no grupo de WhatsApp, porque é por lá que eu vou mandar material PDF, vou mandar alguns presentes, inclusive vou mandar o link das aulas para você ter acesso a elas, tá? Jusimeire colocou assim: eu já tenho 5 anos de formado, mas desde então não vi mais nada sobre a área. Qual a sua dica? Sou formado em engenharia ambiental e sanitária. Minha dica é que você procure ter conhecimento prático. Você sabe quantos projetos eu aprendi a fazer na faculdade? 0. Você sabe quantos trabalhos de licenciamento ambiental eu aprendi a fazer na faculdade? 0. Todo o conhecimento que eu tenho e que eu uso para ganhar dinheiro, conhecimento que eu tenho e que eu uso para ganhar dinheiro, eu aprendi na prática. Eu aprendi fazendo os trabalhos, fazendo os projetos. Então não é porque você tem 5 anos de formada e passou um tempo sem estudar a parte teórica que você não pode se inserir nesse mercado e ser muito bem sucedido, não, tá? Você só precisa buscar conhecimento realmente prático. Então, como é que faz um trabalho de licenciamento? Quais são as empresas que precisam passar para o licenciamento? Quais são os serviços que eu posso começar a atuar? Como é que eu faço para poder prospectar esses clientes? E aí você faz seu primeiro projeto e você vai ver que a única forma de você vencer a insegurança de fazer os projetos, a única forma de você superar isso é na hora que você estiver fazendo seus próprios projetos. Porque aí você vai passar por um processo de melhoria contínua. Então, se eu pegar meu primeiro projeto que eu fiz lá em 2014 e comparar com o projeto que eu faço hoje, cara, nem se compara. Mas por quê? Porque eu tive que me submeter a fazer os primeiros projetos. Não tem outro jeito. Eu posso ensinar o passo a passo aqui para você fazer um PRAD, como eu ensino nas mentorias, como eu ensino nos programas de treinamento. Eu posso ensinar todo o passo a passo para você fazer um licenciamento ambiental, como eu ensino nos meus programas. E você vai já começar, se você tiver esse conhecimento, você já vai começar bem à frente do que você começaria se você não tivesse acesso a esses conteúdos. Mas mesmo assim, você só vai conseguir superar o medo e a insegurança nos primeiros trabalhos quando você se submeter a fazer seus primeiros trabalhos. Não tem outro jeito. É como aprender a dirigir. Não tem como você aprender a dirigir na teoria. Alguém pode te ensinar como funcionam as marchas, embreagem, olhar assim, a primeira marcha é para frente, a segunda é para trás e tal. Mas você só vai perder esse medo da direção, se você passou por isso, você sabe disso, você entrar no carro e ver que é assim que funciona, entendeu? E aí, você anda a primeira vez, estanca o carro um monte de vezes. Você vai a segunda vez, já vai melhor. Na terceira vez você já está dando uma curva. Na quarta vez você já consegue ter mais segurança. E é assim que funciona. Qual é a diferença de você ter direcionamento e um acompanhamento de alguém que já sabe fazer? O que é mais fácil? Você aprender a dirigir sozinho, entrar no carro sozinho e tentar dirigir? Ou ter alguém ali do teu lado dizendo, olha, agora você faz isso, agora você vai fazer aquilo, olha, ali você vai fazer a curva dessa forma. Se você apertar a embreagem desse jeito, você vai estancar o carro. Uma pessoa que já sabe. Essa é a diferença. O direcionamento vai fazer você ganhar tempo e ganhar velocidade e se sentir mais seguro porque tem alguém ali do seu lado. Mas mesmo assim você vai precisar passar por esse aprendizado.
E é melhor que você passe com a pessoa do seu lado. Concorda? Então busca conhecimento prático. Participa do evento da semana que vem, porque lá você vai ter todo o direcionamento dos seus primeiros passos para você conseguir chegar num resultado de 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Fechou? Cara, minha voz hoje está ruim porque hoje eu gravei um monte de aula. Então vamos perdoando aí, tá? Outra pergunta interessante aqui da Bruna. A Bruna fez a seguinte pergunta, tá? Quanto cobrar para fazer um CTF-APP? Quem aí sabe o que é CTF-APP? Manda aí nos comentários. Eu sei. Quem sabe dizer eu sei, quem não sabe dizer eu não sei. CTF-APP. O Simeiro colocou, concordo, irei participar sim. Show de bola. Te vejo lá, hein? Primeira aula, segunda-feira, às 8 horas da noite. Entra no grupo do WhatsApp para receber o link. Quem aí sabe o que é um CTF-APP? Manda aí nos comentários. Josiane colocou, não sei. Quem mais sabe ou não sabe? O Simeiro colocou, porque depois de tanto tempo dedicado à área, a gente fica frustrado por não estar atuando na área. Exatamente. Então é o momento de você aprender um novo caminho. Não sei o que é. Então vamos lá, vou explicar para vocês o que é um CTF-APP. Vamos lá. CTF-APP significa Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora. O que acontece? Todas as atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, ou seja, que utilizam recursos ambientais e que possuem um potencial poluidor degradador, ou seja, um potencial de causar um dano ao meio, muitas dessas atividades precisam fazer um cadastro junto ao IBAMA, que é justamente o Cadastro Técnico Federal de Atividade Potencialmente Poluidora. Se você colocar no Google CTF/APP IBAMA, você vai cair numa página do IBAMA onde ele explica de uma forma mais detalhada o que é esse CTF-APP. Lá você consegue ver quais são as empresas que precisam desse CTF-APP, tá bom? Lá tem um quadro, uma planilha com as atividades que precisam. E o que é interessante no CTF-APP? É que a grande maioria dos empreendimentos precisam estar cadastrados no CTF-APP. E o empreendedor, ele não sabe fazer esse cadastro, ele não consegue fazer esse cadastro sozinho, e por isso eles nos contratam para a gente fazer isso, tá? Então, CTF-APP é um serviço que você pode fazer mesmo estando iniciando na área, porque é um cadastro que você faz dentro do portal do IBAMA, dentro do site do IBAMA, onde você vai colocar lá os dados do empreendimento e você vai emitir um certificado de regularidade mostrando que ele tem um cadastro técnico federal de atividade potencialmente poluidora, tá? Então, é um tipo de serviço, quando você vai licenciar um empreendimento, o órgão, em algum momento da etapa de licenciamento, ele vai cobrar esse CTF-APP, e é um tipo de serviço que você pode estar prestando aí na sua cidade, mesmo estando começando, tá? E o que acontece? A pergunta da Bruna, quanto cobrar para fazer um CTF-APP? E sempre que alguém me pergunta sobre quanto cobrar, a resposta que eu dou é sempre o seguinte, olha, vai depender de cada caso, tá bom? Não existe tabela de preço para serviços ambientais. Embora alguns profissionais em alguns momentos queiram inventar essas tabelas, mas, cara, não é algo que, na minha opinião, é eficiente e que pode ser praticado. Porque pensa comigo, cada profissional tem uma forma de fazer seus trabalhos. Cada profissional tem um método para fazer um projeto ambiental, desenvolve uma forma de entregar um trabalho, tá? E a precificação ela é totalmente relacionada com a metodologia que você vai usar para fazer um trabalho.
Então, se eu pedir para cada um de vocês aqui fazer sei lá, um plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, cada um vai pensar numa forma diferente de fazer esse projeto. Logo, o preço é algo individual. O preço é um dos fatores que levam à identidade de vocês. É como se fosse impressão digital, sabe? Por isso que você nunca deve estar se importando com o preço que outras pessoas estão cobrando. Porque cada um tem uma forma de fazer o trabalho. E o que é importante é você desenvolver um método de precificação. Uma forma para que você consiga chegar no preço final de um serviço, considerando os custos de operação, considerando a margem de lucro que você quer ter. E existe técnica para isso e eu ensino você a fazer isso. Inclusive, durante o evento eu vou falar sobre precificação de serviço, tá bom? Então, olha, quanto cobrar para fazer um CTF? Vai depender. Vai depender do empreendimento, vai depender do tamanho da empresa que você vai atender. Vai depender de uma série de fatores. Você pode cobrar uma variação entre um salário mínimo até 5, 6 salários mínimos para fazer um CTF-APP. Tá? Vai depender de cada caso. Mas o que é importante você entender é que o CTF-APP é um dos serviços que você pode fazer quando você está começando. E, inclusive, pode ser a porta de entrada para você fazer vários projetos para aquele empreendimento. Então, muitas vezes, contratos grandes que eu fechei, de 15, 20, 30 mil reais, começou fazendo o cadastro técnico federal do IBAMA. E aí eu fui me aproximando da empresa, e aí eu fui começando a ver que tem outras necessidades para aquela empresa, e aí o cliente, o empreendedor, ele foi confiando mais em mim, foi entregando mais coisas na minha mão, até que eu comecei a fechar contratos maiores com aquela mesma empresa. Então, o CTF-APP pode ser uma porta de entrada para você pegar outros projetos dentro daquela empresa. Ok? Então, CTF-APP é um tipo de serviço que você pode oferecer no início da sua carreira. Você pode já ganhar dinheiro fazendo esse trabalho para vários empreendimentos que tem aí na tua cidade, que praticamente todos vão precisar de CTF-APP, e pode ser a porta de entrada para você pegar projetos maiores dentro daquela mesma empresa. Ok? Então, ó, eu já recomendo. Eu vou falar muito sobre isso na aula 2 do nosso evento. Na aula 2 é o que eu vou entrar mais na parte de serviços, dos serviços que vão fazer vocês chegarem aos 15 mil por mês, tá? Dos exemplos de projetos, o que é que você vai fazer quando você não pode assinar, como você vai buscar essas parcerias, tudo na prática ali para vocês na tela do meu computador, ok? Mas de antemão já pesquisa sobre isso, pesquisa sobre CTF-APP agora, antes de dormir no Google, e dá uma olhada que é um tipo de serviço bem interessante para vocês oferecerem, tá bom? Josiane perguntou aqui, ó, como vou saber o que cada empresa vai necessitar para ter um projeto de licenciamento ambiental correto? Olha, pergunta muito boa, tá, Josiane? Eu vou falar muito sobre isso na aula 2 do evento de licenciamento ambiental lucrativo, que vai ser na quarta-feira às 8 horas da noite. Vou falar sobre como é que você vai fazer para identificar quais são as demandas específicas daqueles empreendimentos. Por exemplo, como é que você vai saber o que um posto de combustível precisa? Como é que você vai saber como é que uma indústria precisa? Inclusive, na live de ontem, de aquecimento, eu falei sobre isso, tá? Eu falei sobre como é que você consegue coletar essas informações. Então, eu vou falar melhor sobre isso no evento, mas de antemão, o que você pode fazer, Josiane, é você selecionar aí de 1 a 3 empreendimentos que são passíveis de licenciamento e você fazer o seguinte exercício. Você vai ligar para o órgão ambiental e você vai dizer, opa, meu nome é Josiane e eu sou consultor ambiental. Eu estou aqui com um posto de combustível para fazer o licenciamento dele, completo. Onde é que eu encontro o checklist de licenciamento aqui? E aí a pessoa que vai te atender vai te orientar. Você vai entrar no site do órgão e você vai baixar dessa forma, ou você vai mandar um e-mail para esse e-mail aqui, você vai clicar nesses botões aqui no site, e aí você vai começar a ter em mãos o checklist necessário, ou seja, a lista de documentos e projetos ambientais que os órgãos competentes exigem para que você faça o licenciamento de um empreendimento como um posto de combustível. E aí você pode fazer simulações a partir dos empreendimentos que você escolheu, como posto de combustível, pode ser fábrica, uma madeireira, como é que eu faço para licenciar uma madeireira? Eu vou ligar aqui e vou consultar.
E aí baixa esses checklists e já vai estudando as demandas. É uma forma de você fazer isso, tá? Inclusive amanhã mesmo você pode fazer isso. E assim você vai começar a ter mais conhecimento prático, tá? Para você entender o que os empreendimentos precisam. Deu para entender? Ficou claro aí? Eu falei um pouco sobre isso na live de ontem, de aquecimento, e vou falar muito sobre isso na segunda aula do nosso evento, tá? Uma pergunta do Adriano que é interessante aqui, ó. Estou cursando gestão ambiental. Gostaria de conhecer mais sobre licenciamento. Muitos gestores ambientais entrando aqui no perfil e fazendo perguntas como essa. E olha, está chegando no momento certo. Porque na semana que vem eu vou fazer um evento onde eu vou mostrar o caminho de como você pode ir do 0 aos 15 mil por mês trabalhando com licenciamento ambiental. Todo o mapa, todo o caminho você vai ter acesso na semana que vem, beleza? Então, se você quer conhecer mais sobre licenciamento ambiental, eu recomendo que você procure conhecimento prático, porque teoria você já teve na faculdade. Se você colocar licenciamento ambiental no Google, você vai ver um monte de teoria lá, que muitas vezes não vão te ajudar na prática para você ganhar dinheiro com isso. Lá no evento eu vou te mostrar como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Simples assim. Então eu vou falar sobre licenciamento, vou mostrar como é que funciona um trabalho de licenciamento, mas vai ser uma abordagem tão prática que isso vai ficar tão claro na cabeça de vocês, porque eu confesso que eu saí da faculdade mais confuso sobre o que era licenciamento do que sabendo o que era. Eu não sei se aconteceu com vocês também, tá? Mas quando eu saí da faculdade, para mim, eu não sabia nem o que era um licenciamento na prática, não. O que eu sabia é aquelas coisas que a gente decora na faculdade. Durante o evento vocês vão ver a diferença na prática, como é que funciona, tá? E como é que você vai ganhar dinheiro com isso. O que que faz uma pessoa te contratar? E quanto é que você pode ganhar em cada projeto que você fechar. Eu vou mostrar tudo isso lá na semana que vem, beleza? Uma pergunta aqui da Iraci. Iraci, eu já sei que tá aí na live. Ela fez a seguinte pergunta, tal. Quais tipos de serviço de licenciamento ambiental é necessário liberação do órgão ambiental? Quem libera as licenças ambientais são os órgãos ambientais, tá? Não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta. Quais tipos de serviço de licenciamento ambiental é necessário liberação do órgão ambiental? Não entendi muito bem, tá, a tua pergunta. Mas assim, quem libera a licença ambiental, quem emite as licenças ambientais são os órgãos ambientais competentes, que são aqueles órgãos seccionais do CISNAMA, tá? Do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que está instituído lá na Polícia Nacional do Meio Ambiente. Então você tem os órgãos seccionais, que são os órgãos que fiscalizam. Todos os estados têm órgãos competentes pelo licenciamento. Na esfera federal você tem o IBAMA, tá? E o que é interessante é que 90% de todos os licenciamentos ambientais que são feitos no Brasil são feitos pelos estados e pelos municípios. Vocês sabiam disso? Isso quer dizer que quem domina o mercado de licenciamento ambiental no Brasil são os empreendimentos mais comuns. Esses que estão aí na tua cidade. São eles que dominam todo o mercado de licenciamento ambiental do Brasil. E aí onde estão as oportunidades para a gente atuar. Então, Iraci, eu sei que você está por aí. Se eu não entendi tua pergunta, manda de novo aqui nos comentários, tá bom? Para que eu possa te ajudar. Ó, uma outra pergunta aqui, ó, da Jaque Costa, tá? Acho que é Jaqueline. Ela colocou assim, ó. Não sei se a Jaque está por aí. Ela colocou assim, ó. Bióloga, estava atuando em laboratório. Consigo me inserir nesse mercado de licenciamento? A resposta é sim, com certeza sim. A área de biologia é uma das áreas que mais tem oportunidades para trabalhar com projetos de licenciamento ambiental. Então, praticamente, boa parte dos trabalhos de licenciamento ambiental vão envolver trabalhos de recuperação de áreas degradadas, vão envolver inventário de fauna, inventário de flora, trabalhos de controle ambiental, trabalhos que envolvem qualidade do solo, qualidade de água, tá? Então, por exemplo, se você for licenciar uma indústria,
Você vai ter várias demandas relacionadas à área de biologia. Se for licenciar uma mineradora, vai ter várias demandas relacionadas à área de biologia. E são projetos caros. Então, esse mês mesmo eu recebi um orçamento de um biólogo parceiro para fazer um inventário de fauna e de flora que superaram os 20 mil reais o orçamento. E isso é um dos trabalhos para licenciar uma empresa de mineração. Então, como eu não posso assinar, eu terceirizo esse serviço. Então, tem biólogos que são parceiros aqui, tá? Então, com certeza sim, com certeza sim. Inclusive, quando eu, na faculdade, o que eu mais fazia era trabalho de laboratório. Quem trabalhou no laboratório aí da faculdade, manda um eu aí nos comentários, só para eu saber. Eu me lembro que eu passava, assim, boa parte do meu dia dentro do laboratório, fazendo análise de fósforo, análise de nitrogênio. Fiz poucas vezes nitrogênio. Nitrogênio é uma análise mais complicada, mas fiz muita análise de fósforo. O que mais que eu analisava, meu Deus? Fazia muitas análises. Aquele jaleco, aquela, acho que é pipeta graduada o nome, sei lá. Esqueci o nome de tudo já. Passei muitos anos como bolsista de laboratório. Inclusive eu achava que era a única coisa que o engenheiro ambiental podia fazer. Aí a galera já tá aí lembrando os velhos tempos aí, né? Ou então tempos que não são... Porque no meu caso são velhos tempos, 2013, 2014. Acho que eu ainda tenho foto minha no laboratório. Acho que eu vou botar umas fotos dessa no evento, para vocês se identificarem. Já passei tanto perrengue em laboratório que vocês não fazem ideia. Teve um dia que eu fui pegar uma vidraria. Eu fui colocar uma vidraria numa estufa. Aquelas vidrarias que não precisam ter precisão, que a gente bota para secar na estufa. Ela é malha, essas coisas. Aí quando eu abri a estufa, eu tava sem óculos, sem EPI. E na hora que eu abri, voou alguma coisa no meu olho que eu não sei o que era. Eu sei que eu soltei, quebrei assim na base de uns 50 vidrarias. Isso, o laboratório lotado. Só pra você ter uma ideia aí da... Imagina a vergonha que eu passei nesse dia. Isso é o que dá fazer trabalho laboratório sem óculos, sem EPI. Teve outro dia lá que um colega meu derrubou um vidro de ácido sulfúrico no meio do corredor. Eu me lembro que na faculdade ficou acho que um mês e meio o corredor isolado, assim, sem poder passar nada, porque quebrou assim o vidro inteiro de ácido sulfúrico no corredor. Só perrengue no laboratório. Outro dia eu fiquei até meia-noite lavando vidraria, porque me deixaram sozinho no laboratório, ninguém quis me ajudar. É coisa que a gente passa na faculdade, né? A galera tá recordando aí, ó. Eu só que poucas vezes. Eita, pois é. São alguns perrengues que eu passei. A Iraci colocou, tem algum órgão específico que faça a liberação para fazer o trabalho na parte de licenciamento ambiental? Vamos lá, tem algum órgão específico que faça a liberação para fazer o trabalho na parte de licenciamento ambiental? Eu não sei se você está falando dos órgãos que fazem a fiscalização do exercício da profissão, que são os conselhos de classe. Porque o órgão ambiental ele já faz a exigência para você fazer os trabalhos. E aí você ou faz uma parceria para poder entregar, entendeu? Eu não estou conseguindo entender. Às vezes eu sou meio devagar mesmo, tá? Se alguém tiver entendido aí e quiser me ajudar nos comentários. Se for o que eu estou entendendo, para você poder assinar um trabalho, você tem que ter o registro no conselho de classe da sua formação e você tem que ter a atribuição necessária para isso. Então, por exemplo, engenheiro ambiental tem algumas atribuições junto ao CREA,
que aí permite que eu, por exemplo, como engenheiro ambiental e sanitário, possa assinar vários projetos. Biólogo da mesma forma, gestor ambiental da mesma forma, tá? E cada formação tem o seu registro, tem o seu conceito de classe e tem suas atribuições. E são esses órgãos que fazem a liberação para você assinar os projetos. Eu acredito que tenha sido isso, tá? Foi isso mesmo? Iraci, avisa aí se foi isso mesmo. Por enquanto eu vou ler aqui, ó. Tem mais duas perguntas aqui que eu recebi que eu achei bem interessante pra gente comentar, tá? Sou formado em biologia. Foi uma pergunta do Lucas. Sou formado em biologia, mas não exerço a profissão e não posso tirar CNH por ter epilepsia. O que fazer? Olha, com relação à epilepsia, eu não sou, obviamente, um profissional para poder falar sobre isso, tá bom? O que eu posso falar é sobre essa questão de você ser formado em biologia e não ter exercido a sua profissão e não poder te tirar a CNH por essa condição que você tem, tá? Então vamos lá. Você não precisa ter uma CNH para poder você trabalhar com licenciamento ambiental, tá? Isso aí é algo que você não é essa necessidade. Eu tenho certeza que você, por não poder tirar a CNH, mas se você precisa se deslocar para algum local, precisa ir em algum local, você dá um jeito, não é? Você pede alguém para dirigir para você, enfim. Da mesma forma você vai fazer quando você precisar fazer, ir até um empreendimento para fazer alguma reunião, tá? Ou para fazer algum trabalho de campo. Então você vai chamar alguém para dirigir com você, para te acompanhar, tá? E seguir as recomendações médicas com relação a essa questão da epilepsia, tá bom? Eu acredito que isso não vai ser um impeditivo para você trabalhar na área ambiental. Acredito que tenha como os médicos, né, deram as orientações para que você possa, enfim, ter um controle dessas situações, mas o fato de você não poder tirar uma CNH não é um impeditivo, uma barreira que vai impedir você de trabalhar de licenciamento ambiental, porque é só você dar um jeito na hora de precisar ir a um campo, chama alguém para ir com você, chama algum outro biólogo que você conheça da sua faculdade, ou chama um outro profissional para dirigir para vocês fazerem esse trabalho junto e tá tudo certo, tá bom? Para você fazer registro no conceito de classe, você precisa ter CNH, não tem essa exigência de CNH, tá? Enfim, para você fazer os cadastros obrigatórios, que eu vou falar lá na aula 2 do evento, você não precisa ter CNH, não é um pré-requisito não, tá bom? Aí já se disse que respondeu, show de bola. O licenciamento tem que ir ao local ou pode ser feito sem precisar ir em loco? Cara, todos os trabalhos que você for fazer de licenciamento ambiental, você vai ter que fazer algumas visitas no empreendimento, tá? Porque como é que você vai fazer um estudo ambiental, como é que você vai entender as necessidades daquele empreendimento se você nunca foi lá? Até porque, para você fechar o contrato com esse empreendedor, é muito importante que você faça uma visita para você mostrar a autoridade, você conversar olho no olho com aquele empreendedor, para você entender a necessidade que ele tem, entender quais os problemas que ele está passando que você resolve. Então não tem como a gente pensar em fazer trabalhos de licenciamento ambiental sem ir até o local, a não ser que seja um trabalho muito simples. Por exemplo, fazer um CTF-APP, você pode mandar uma lista de documentos para aquela empresa e aquela empresa te mandar por e-mail e você fazer o cadastro dela no IBAMA. Mas mesmo assim, eu acho importante você ir lá. Porque você indo lá, além de você transmitir essa autoridade, conhecer o empreendedor, que você sabe que isso faz muita diferença, você ainda tem a oportunidade de ver outras demandas e outras oportunidades para fazer trabalhos para aquele empreendedor. Você vai conhecer o empreendimento dele, você vai ter um contato direto com ele, tá? Então isso, com certeza, vai abrir portas para você e vai aumentar as chances de você conseguir cada vez mais trabalhos com aquele mesmo empreendedor, tá bom? Então, o trabalho em loco, ele faz parte de um trabalho de licenciamento ambiental, tanto para elaborar os projetos, como uma forma de prospectar e vender seu serviço, apresentar uma proposta, conversar com o empreendedor, tá bom? Então, inclusive, a maioria das vezes é você que vai até lá. É por isso que você pode trabalhar da sua casa.
Tem gente que diz, não, mas se eu for trabalhar da minha casa, como é que o empreendedor, se eu tiver que marcar uma reunião com o empreendedor, como é que eu vou marcar uma reunião com o empreendedor lá na minha casa? Você não marca na sua casa, você vai até ele. Ah, mas não dá para ele me receber. Raríssimos casos que isso acontece. Marca num shopping, numa praça de alimentação, numa padaria, aí na tua cidade. Mas ele não vai achar estranho eu não ter um escritório, não? Será que eu vou passar como uma pessoa... eu não vou passar credibilidade se eu não tiver escritório? Não tem nada a ver. Com a pandemia, a maioria das pessoas foram trabalhar de home office. Qual o problema de trabalhar de home office? Se ele perguntar se você tem escritório, você fala, olha, não, eu trabalho em home office. Até porque a maioria dos trabalhos que a gente faz são no campo. Não tem problema nenhum você dizer que trabalha em home office. Tá bom? O Ronaldo mandou uma mensagem aí, ó. Para fazer o registro de classe, necessita algum requisito além da formação? Exemplo, me formei em tecnólogo em gestão ambiental, mas faz 6 anos. Não precisa de requisito nenhum, cara. Você já pode fazer seu registro no conselho de classe. O que você precisa analisar? Qual é o órgão de fiscalização do exercício do profissional que você vai fazer seu registro. Analisa quais são os órgãos, quais são as instituições que mais oferecem benefícios para você em termos de atribuição, em termos de um pagamento de anuidade menor, e analisa e faz seu registro. Não precisa de mais nada além que a sua formação, tá? Você pode já fazer amanhã mesmo isso, ligar para o conselho, liga para o CREA, dá uma olhada no que eles podem, na norma do que você pode assinar como tecnólogo em gestão ambiental, liga para o CRQ, então entra no site do CRQ, olha o que você tem de atribuição. Muitas pessoas já me disseram que o CRQ para gestores, para técnicos, para tecnólogos é mais vantajoso do que o CREA, tá? Então, de repente, é melhor você se registrar junto ao CRQ do que junto ao CREA. E aí você pede qual é a lista de documentos que ele precisa. Ele vai pedir seu diploma, vai pedir seu documento pessoal, beleza? E você faz seu registro, ganha sua carteirinha e tudo, tá? Quanto a isso, não tem problema não. Beleza?